Boa noite a Boa todos. noite. Com muita alegria, muita gratidão. Mais uma noite aqui no nosso estudo do Zoom, que é a Casa de Emmanuel nos propicia. Então, com esse sentimento de alegria e de gratidão, hoje o nosso estudo vai ser conduzido pela nossa irmã Doroteia. Então, convido a fazer também a nossa prece de abertura. Está muito bem. Pai de infinito amor, Jesus, Maria Santíssima, aqui estamos reunidos mais uma vez nesse trabalho aparentemente tão simples, que não tem uma divulgação, mas que considero de muito bom nível espiritual, a procura sincera de pessoas da moral do Cristo para conduzir as suas vidas. Agradeço de todo o coração a possibilidade de estar participando deste grupo também. Que o Senhor seja louvado. Graças a Deus. Graças a Deus. É, Vamos então compartilhar é. o estudo de hoje. Vai colocar o Vou colocar estudo, na tá? tela É aqui. pequeno, né? Pequeno, Sim, mas tem muita bibliografia, tem muita coisa. Não deu para eu pegar tudo, né? De jeito nenhum. Eu vou, então, lendo. Ele é pequeno, mas ele tem. Eu encontrei coisas interessantes a respeito, e teria mais ainda, é porque não dá para a gente ver muita coisa, né? Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículo 20. Todos nós conhecemos, né, a parábola da figueira que secou, onde o Cristo seca a figueira, que era linda, né, com os frutos maravilhosos, enfim, mas que ele seca com o olhar dele, mas aquilo era de propósito, a gente sabe, para provar que é pela árvore que a gente conhece, é pelo fruto que se conhece uma árvore, porque aquela figueira foi secar, ele fez ela secar, os frutos ficaram ruins, não é? Mas a árvore estava ali, né, majestosa, com seus galhos, com as suas flores, com as suas folhas, e ele então mostrando a importância, né, de nós não trabalharmos com a aparência das coisas na nossa vida. Essa figueira que secou é a própria vida, né, que apresenta, às vezes, muitas vezes, uma árvore de frutos bonitos, mas que não servem, né? E a pessoa se deixa encantar por aquela beleza e, naturalmente, não vê o que está por trás, não vê a seiva, né? Não vê o que está motivando realmente aquela árvore bonita, aquela pessoa que se bota de maravilhosa e começa a se prejudicar, porque vai entrando na conversa dela, né? Isso aí motivou os falsos cristos e os falsos profetas, que é um capítulo muito rico, né, do Evangelho. É o capítulo, se não me engano, é o capítulo 20 ou 21. Eu acho que é 21. Então, conhece-se então voltando aqui, né? Deixa eu ver. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Em Mateus capítulo 7, versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Vamos então agora ver o desenvolvimento. Se vocês querem comentar alguma coisa, podem comentar. Pode Assim, seguir. pode seguir? Pode seguir. Tá, então vamos lá. Vamos ver os que dizem. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Acho que podemos parar para conversar sobre isso. O mundo atual, é um mundo que teve o grande progresso na tecnologia, nas ciências médicas, nas ciências em geral, né, na física, na química, na psicologia,
uma porção de ciências, né? O mundo, Marinalva está chegando. O mundo teve um progresso muito grande, né? Então, o mundo, para que se ele está querendo dizer que para a gente testar, tem que testar a sabedoria das coisas que são faladas, porque através de efeitos que elas provocam, né? Porque aparece muita coisa, muita pesquisa, um remédio que cura o câncer, não sei o que cura não sei o que, aparecem muitas coisas no mundo, mas é preciso, você não vai logo correr para esse remédio, não vai logo endeusar o médico que descobriu, você tem que ter certeza de que aquele remédio é bom. Então, aí motivou aquela frase de Jesus que eu coloquei aqui, exatamente na. Espera aí, deixa eu ver onde é que está a frase de Jesus. É no capítulo onde ele fala assim: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Isso está no capítulo, acho que é capítulo 21, que é haverá falsos cristos e falsos profetas, é o capítulo 21. Eu peguei, então, essa frase do Cristo nesse capítulo para ilustrar tudo isso que está sendo falado. Nós devemos receber as mudanças todas, inclusive as mensagens espirituais, receber, mas precisamos saber qual é a fonte que está trazendo aquelas mensagens, aquelas previsões, né? As palestras que a gente escuta. Nós precisamos saber quem é aquela pessoa que está falando aquilo, que está exatamente para ter certeza de que é uma pessoa de moral elevada, que segue os princípios cristãos, que está ali realmente em função de um amor que ela tem pelo trabalho, um amor que ela tem pelo próximo, um amor que ela tem pelo Cristo e uma necessidade dela seguir os passos do Cristo. Claro que ninguém é perfeito, nenhum ser humano é perfeito, mas que nós possam ser pessoas que nós possamos confiar, que elas se esforçam, estão ali seguindo os princípios do Cristo, embora nem sempre seja possível, mas elas têm esse esforço, e aí a gente conhece através de quê? Pelos frutos, pelas coisas que elas fazem. Porque a gente sabe que há muitas pessoas que falam, 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 mas quando sai da casa espírita é um terror, a gente sabe disso. Fazem coisas que até Deus duvida. Então, nós temos que ter muito cuidado com as mensagens que são passadas, com as palestras que a gente escuta, e ter certeza de que aquele que está passando aquela mensagem é uma árvore que produz bons frutos. Essa seiva ali que fala é o halo divino. É preciso saber, e aí diz assim, se aquilo a pessoa faz realmente, se aquilo tem resultados e ela realmente faz aquilo que ela está dizendo, que ela está passando, né? É isso aí. Vamos, comentários de vocês, por favor. Né? Vamos lá, você tem alguma coisa para dizer? Não? Perfeito, né? E Nós fala. estamos aqui encarnados, tendo a oportunidade de receber, né, da É, Terra, de toda a vida abundante do planeta, exatamente a gente está o tempo todo, a gente se alimenta, né? A gente se alimenta dos animais, a gente se alimenta das árvores, dos frutos, né? Dos legumes. Então, a gente está o tempo todo absorvendo energia vital para continuarmos vivos. Mas com que propósito que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso só para se manter vivo e para obter energia para o nosso bem próprio, né? Para nós mesmos, nos se preocupando só com a gente, ou a gente está tentando se manter vivo, fazendo sim o uso das energias para que isso seja possível, né? O nosso organismo necessita desse uso
das energias vitais do planeta, porém, a gente tem que aprender com as árvores. A gente tem que absorver essa energia, porém, também doar, né? Produzir, ser produtivos, né? A gente não dá fruta porque a gente não é árvore, mas a gente produz com a nossa inteligência, com as nossas mãos, com as nossas habilidades, a gente produz uma vida melhor, um conhecimento melhor, condições melhores para aqueles que estão à nossa volta, né? Então, esses são os nossos frutos, né? A árvore, ela dá o fruto que serve de alimento para nós, né? Para que a gente, para ser a nossa seiva, né? As frutas que a árvore dá para a gente é a nossa seiva, é o que alimenta o nosso corpo. E a gente, o que que a gente dá? Porque a gente não dá fruto. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa usar a nossa inteligência, usar toda essa energia que a gente está sorvendo do mundo para nós, para do outro lado estar disponibilizando os nossos frutos, do fruto do nosso trabalho, o fruto da nossa inteligência, mas para o bem de todos e não somente para nós, Isso, né? Não para ficarmos isso. bonitos, não para alçarmos Famoso. famosos, alçarmos cargos de poder e assim por diante, né? Que é o que geralmente, infelizmente, no mundo de hoje é É, incentivado, né? Nos é incentivado a fazer. exatamente. E é isso que ele chama a atenção. Repare os efeitos, quem são esses frutos, né? Quem é aquela pessoa, o que que ela produz de verdade? Ela está falando, falando, mas o que que ela produz de verdade? Como é que ela leva a vida dela? O que que ela faz, né? No seu dia a dia? Como é que é? Para a gente não estar também absorvendo, acreditando e o que é pior, endeusando, né? Que é terrível. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ana Cláudia, Thelminha, João? Não? Então, vamos continuar. É, é. Aí ele fala uma coisa muito importante. Convém o esforço de autoanálise, convém o esforço, de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Isso eu achei muito interessante, essa frase, pelo seguinte: é muito importante você se conhecer, e aí vem a psicologia, vem a terapia, vem todos os processos que a gente conhece, as lições do Evangelho, os trabalhos que a gente faz, voluntários, enfim, para você começar a se entender melhor, se conhecer melhor, ver sua capacidade de ser bom, sua capacidade de fazer a caridade. É muito importante você ter uma visão de você, mas uma visão objetiva. Até que ponto eu estou seguindo, até que ponto eu não estou seguindo as coisas. Exatamente para você poder fazer, você ter crédito, né? E acreditar em você também, porque a gente tem que acreditar na gente. Não se achar uma pessoa mais maravilhosa do mundo, mas acreditar naquilo que você tem de bom, senão também você não pode fazer nada por ninguém. Se você não acreditar naquela boa intenção que você tem dentro de você, como é que você vai ajudar uma pessoa? Ela vai chorar e você vai chorar junto também, porque os dois estão ali. Então, é muito importante a pessoa tentar fazer um conhecimento dela, seja de várias formas, seja pela meditação, seja pela psicologia, pela terapia, seja processos positivos, né? Exatamente para ela poder ter uma capacidade crítica, no bom sentido, e perceber no outro quando é que chega uma árvore que aparentemente tem bons frutos, mas que a seiva que está inspirando não é boa, né? Então, se você se compreender, você vai compreender o outro, você vai ver melhor o outro, vai sentir melhor o outro, né? Para você. Eu uma vez assisti uma pessoa, não vou dizer o nome que não interessa isso aqui, médica, ela fez uma entrevista na internet, enfim, eu assisti na televisão, uma coisa assim, e ela era contra as vacinas contra o Covid, contra. Ia pregoando isso ali aos quatro ventos. Mas, gente, ela falava com uma raiva. Gente do céu! Ela falava, e, sabe, e aquela raiva, eu digo,
negativo. Eu pensei em algo negativo, querendo provar, porque a equipe dela fez teste disso, teste daquilo, que essas vacinas de Covid provocam isso, provocam aquilo, e a raiva dela, eu disse, não, não posso aceitar, porque ela está envolvida ali com uma seiva, né? Como diz aqui, negativa, e como é que eu vou acreditar, né? Numa pessoa, num fruto que veio dela. Não estou negando que, não, que fosse uma pessoa estudiosa, não é isso, tá? Mas a maneira dela falar foi muito ruim, né? E aí, naturalmente, ficou difícil. Eu, pelo menos, não aceitei de jeito nenhum. Eu digo, eu não vou aceitar essa pesquisa como uma coisa que eu posso confiar, porque a pessoa está ali cheia de raiva, quer dizer, estava preocupada com os outros que estavam defendendo defendendo a vacina, né? E que não estavam ali. E ela estava, vamos dizer, se indispondo com eles, né? Atacando eles. Então, eu digo negativo, né? Fala, João, você quer falar alguma coisa? Espera aí, tá mudo, tá mudo, tá mudo, mudo, tá mutado. É, isso. Tá, continua a mutar. Agora, Desculpa, eu agora estou vendo sim. aqui a Não, internet. não, não, tudo bem, não tem nada. Pode falar que agora ligou, agora desligou de novo. Mas eu queria falar um negocinho. Então fala, fala. Esse parágrafo aí que você leu, essa frase, É, eu achei que ela veio bem a calhar com aquilo que você falou no início da árvore frondosa, bonita, mas de fruto ruim. Quer dizer, exatamente, aqui convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Se o indivíduo exatamente. não for um indivíduo que esteja progredindo, né, vamos dizer assim, dando bons frutos, ele aparentemente ele vai estar lá assim, sem proveito nenhum. O fruto dele tá ruim. Exatamente, Né? exatamente. E ele está preocupado ali em destruir alguém através daquilo que ele fala, quer dizer, acabou, acabou. Ah, Infelizmente, nós vemos isso com alguma frequência em alguns líderes religiosos. Infelizmente, não estou falando aqui sobre religião nenhuma. Vemos na Igreja Católica, no Espiritismo, isso. na Igreja Evangélica, a gente vê isso. Então, é por isso que tem que ter essa autoanálise, examinar realmente a seiva que a pessoa traz, porque a gente tem que prestar atenção na seiva, aquilo que está inspirando aquela pessoa para dar aqueles frutos lindos, onde ela faz uma exposição maravilhosa, mas perceber, sentir essa seiva que ela traz, né? Qual é a intenção dela? Se ela está ali numa posição de se mostrar, como você falou, de ser importante, né? De todo mundo bater palma, se ela é orgulhosa, é tudo isso. Isso é muito importante, né? Uhum. Porque aí a gente sabe perfeitamente que em qualquer tipo de ciência, física, química, matemática, espiritismo, seja o que for, a pessoa que está falando, ela é inspirada, né? Então, é preciso a gente perceber que tipo de inspiração ela recebe, né? A seiva dela, né? Que faz com que ela, então, dê aqueles frutos aparentemente muito inteligentes, muito interessantes, mas que a seiva que está provocando aquilo não é bem aquele fruto bonito, né? Certo? É isso aí. Claudinha, você está quieta, está muito quietinha. Eu vou falar agora. Oi, Quando você falou aí, né, quando convém o esforço da autoanálise, eu lembrei, assim, a mudança do mundo começa por nós, né? Começa por mim, né? Começa por cada um. Então, como fala aqui, né? A autoanálise para a gente poder, a gente nos conhecer, né? Para a gente poder, a gente quer ver tanta transformação, tanta mudança, mas essa mudança isso, começa por nós mesmos, isso, né? Então, assim, e o que a gente tá trazendo daí, né? Qual é o nosso pensamento, qual é o nosso querer, qual é a nossa vontade, a nossa boa vontade, né? De fazer realmente essa mudança, essa transformação.
Nós sabemos que é aos poucos, que é difícil, que é complicado, mas se a gente, a cada dia, a gente ultrapassar, vamos supor, não é, ultrapassar aquela pedrinha que está no nosso caminho, né? A gente nos conhecendo, né? No autoconhecimento da gente, nos colocando realmente com reflexão, né? No bem, na boa vontade, a gente consegue fazer essa autoanálise e fazer essa qualidade, né? A qualidade das ações, a modificação realmente. Exatamente. E aí, se você consegue fazer essas transformações, você percebe no outro, se o outro também está nesse processo. Porque a transformação é igual para todos. É você E o sair, exemplo também, né? amar ao próximo como a si mesmo. É E o, aquela chave que Jesus nos deu, né? e o nosso E aí exemplo você também, né, vai... Peroto? As pessoas também veem no nosso exemplo, né, no nosso, na nossa ação, né, na nossa atitude, né, é muito assim, como a gente vê com os filhos, né, que os filhos são os espelhos do pai, né, e nós somos os espelhos do nosso pai, né, também, né. Então, assim, é essa reflexão, né, essa troca, né, que a pessoa fala assim, não, poxa, né, que atitude que ela toma, né, mediante a certas situações. E a gente Exatamente. pode dosar, né, pode dosar cada atitude, cada pensamento nosso, para ter essa Isso, qualidade, né, para ter isso essa mesmo. qualidade aí que você fala. Isso mesmo. Quem se muda, quem se modifica, percebe se o outro também está se modificando, porque Uhum. a pessoa, ninguém se muda numa linha reta, e a própria pessoa chega, não, espera aí, eu vacilei, momento, vamos continuar, vamos fazer isso. Isso é um sinal, né? É um sinal de humildade, de tudo isso. Humildade. Nesse, nesse capítulo, dos falsos cristos e falsos profetas, parece que é o item 9 ou 7, um deles, que fala exatamente que uma das características é a seiva que vai definir é a humildade, a não vaidade, o não orgulho, não é a pessoa que quer aparecer, mas é a pessoa que está ali produzindo os frutos dela, sendo dadivosa, sendo caridosa, mas a movimento vindo do próprio coração dela, e não de uma necessidade de estar se mostrando, de vaidade. Então, você elogia, a pessoa vai, começa a ficar prosa, entendeu? Isso tudo são indícios, né, de uma seiva que não está boa ali, que ela está cultivando uma seiva ruim, e por causa disso ela está dando frutos ruins também. Está usando os conhecimentos que ela tem para proveito próprio, né, e enaltecer o ego dela. E está pouco se preocupando se o outro vai ser ajudado ou não. Quer dizer, são coisas que a gente tem que observar realmente, né? A postura da pessoa, tudo isso, né? Isso. Mais alguma observação, João, Selminha? Não? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Vamos Vamos em continuar a frente. ler. Isso aí. Eu estou preocupada com a hora. Está em Não, tempo ainda. Tranquilo? tem Tudo meia bem. hora ainda aí, mais ou menos. Não, tudo bem. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. Exatamente. Muitas palavras sonoras, como aquela figueira linda, 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 mas realmente estava com frutos falsos, né? Estava com a maldição do Cristo, estava com frutos falsos, né? Na verdade, se eu não me engano, essa história da figueira, ela não tinha frutos, né? Ela estava muito bonita, toda, É, né, é, assim, bem frondosa, cheia de é. folhas, estava muito Não tinha gostosa, mas frutos. ela não tinha Dose. frutos, né? Aí por isso que Jesus meio que É, amaldiçoou ela, é, mas na verdade ele estava só é, mostrando que ela não prestava para nada, né? Que era isso, melhor que ela desencarnasse do que ela continuasse ali é, sugando a isso, seiva do planeta sem dar frutos nenhum, sem dar isso, exatamente. É que é isso o que mesmo. acontece conosco, né? É, Quando encarnados, ficamos aqui consumindo é, tudo que tem no planeta meio que à toa, né? Sem dar de volta, é, sem retribuir essa isso, oportunidade da encarnação. isso. E às vezes sem os falsos frutos também, que sabe, tem toda uma aparência de coisa bonita, mas a seiva é ruim, né?
É negativo. Aí é pior ainda, né? É piorar, Que além de piorar. não fazer nada, ainda faz o mal, né? Com a Exatamente. É intenção de prejudicar. isso. Mais algum comentário aí, João? Tranquilo. Não? Então vamos lá, vamos continuar. Espera aí. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. É exatamente nós conhecer, termos a autocrítica, né? O que eu estou fazendo com aquilo que eu aprendi no Evangelho? Como é que eu estou dirigindo a minha vida? Você está sempre, aquela questão toda de estar se vigiando, né? Até que ponto eu estou seguindo? Você está sempre atento a você nesse sentido, para você saber se esses frutos são bons e você pode realmente ajudar o próximo, né? Porque se você for fazer um trabalho voluntário, veja bem, né? Vamos dizer, trabalhar com morador de rua, vocês trabalham, né, com morador de rua, trabalham, né? Isso. Nós, Sim. Vitor trabalha, eu também trabalho com outras pessoas lá do Bezerra. E o que é que a gente faz nesse trabalho? A gente leva o evangelho, a gente conversa com eles, como vocês fazem também, né? Procura ajudar naquilo que é possível, leva uma comida, não importa, cada um faz o seu trabalho como acha que deve fazer. E é muito importante como você passa isso para eles, né? É muito importante. Como é que você está oferecendo aquela comida que ele não tem, né? Ele está numa situação ali de um pedinte, uma pessoa que está sacrificada pela vida, e você é aquele rico, né? Entre aspas, que está ali falando com eles, trazendo, né? Como é que você traz seus frutos bons? Como é que você fala com eles quando você oferece a comida? Tudo isso é muito importante num trabalho voluntário. Não é só com morador de rua, não. Quando você vai visitar pessoas idosas, todo trabalho voluntário você tem que ter um cuidado muito grande, porque você vai visitar pessoas que estão carentes, ou porque estão presas, ou porque estão com fome, ou porque estão com idade largadas no hospital e a família não vai visitar o caso de, ou crianças abandonadas dentro de orfanato. Tudo isso você vai, né, trabalhando, e como é que você trabalha, né? Que frutos você dá para eles? Você leva, às vezes, até alguma coisa boa, mas qual é a seiva que vem com você? Qual é a atitude que você tem ao fazer aquela caridade, né? Muito importante isso. Muito importante para a pessoa não se sentir preterida e receber, e aquilo ali vira um fruto ruim, acaba virando um fruto ruim, né? É uma coisa, às vezes, até boa que você está dando, mas que se torna um fruto ruim, né? A forma também importa, né? Exata a A forma. intenção importa, mas a forma, a intenção é o mais importante, mas a É o forma mais também importa, né? importante, Mas é o porque mais senão você pode importante. causar uma má interpretação para quem está É, recebendo a exatamente. mensagem, né? Eu me lembro muito de uma história que eu escutei várias vezes lá na Casa Espírita. Eu não sei se vocês escutaram a história do Zé falando com o Cristo. Se vocês conhecem, eu não vou contar. Conhecem? O Vitor talvez conheça. Bom, o Zé era o seguinte, era uma igreja. Você conhece essa história? Não? Conta para o nosso É, público depois que a gente vai então tá botar o bom. vídeo. Tá? Então tá bom, tá. Eles estavam na igreja, eles trabalhavam numa igreja, ele era um empregado humilde da igreja. Então, ele não entrava na hora da missa, não entrava na hora de nada. Ele só entrava depois que todo mundo saía, aí ele chegava perto do altar, porque era analfabeto, enfim, botaram ele para não entrar nas missas. E aí ele entrava, quando acabava a missa, estava tudo quieto, ele olhava para Jesus lá no altar e dizia assim: Jesus, o Zé está aqui, baixinho, e saía correndo. E ele fazia isso quase todo dia. Um dia ele sumiu, ficou doente. E cadê o fulano? Vamos lá, vamos descobrir o hospital onde ele estava, e eles foram então visitar. E aí ele contou que num dia a porta se abriu do quarto dele, apareceu o Cristo dizendo assim:
Zé, eu estou aqui, Zé, eu estou aqui. Foi só essa, a história só essa. Mas para mostrar realmente o que representa, o que é um fruto bom, né? Não é aquele que é inteligente necessariamente, ou não é aquele que está ali, mas é aquele que tem humildade e amor dentro dele, respeito pelo outro, e até respeitava os que estavam por cima, né? Que não deixava ele entrar lá, respeitava, mas ele tinha a hora dele também. Mas ele usava assim a hora dele, né? É uma história bonita, né? Uhum. Quer dizer, o fruto da árvore do Zé era muito melhor do que o fruto dos outros que iam lá na igreja, né, na hora da missa, no domingo, todo mundo arrumado, na hora certa, direitinho, abaixando, ajoelhando, levantando, né, falando, cantando, né? O fruto dele era muito melhor, né? É isso que essa história está contando, né? É Perfeito. isso aí. E outra coisa, tem que ter a humildade para poder fazer o trabalho certo, porque, de repente, uma pessoa vai fazer um trabalho desse de rua, aí vai assim com um certo ar de superioridade, com uma arrogância, Isso. eu sou melhor do que ele, coitado dele. Tudo bem, tá ajudando, né? Pelo menos a pessoa está recebendo alguma coisa, mas para ele não está contando nada. Está contando é para aquele ali que está precisando, que está recebendo, está tendo a humildade de aceitar, e o outro querendo se engrandecer, ser arrogante, não está ganhando nada. Porque para fazer o trabalho no bem no Cristo, primeiramente a gente tem que ser humilde. Humilde. Exatamente. Ele está fazendo vindo de dentro, do coração. A pessoa está fazendo do coração, né? E aí os frutos são bons, né? Os frutos são bons, né? É isso aí. Bom, vamos continuar então. Mas alguém, a Selminha está quietinha, mas tudo bem. A Selma foi abrir lá para a moça sair. Ah, então tá bom. Vamos lá. É indispensável, né, conhecermos os frutos da nossa vida de modo a saber se beneficia os nossos irmãos. Como você acabou de falar, dá a comida para o morador de rua, mas não há tão de superioridade que a pessoa fica constrangida e não passa o principal, que não é a comida, não é a E comida, é o afeto. Não passa o principal, o fruto bom é o afeto. Não é necessariamente a comida, né? Isso aí. tem que alimentar tanto o corpo como o espírito, né? Isso, exatamente. A vida terrestre representa. Agora, esse aí eu achei muito rico, esse trecho. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Olha só. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Gente, isso aí é muito profundo, isso aí é muito rico, entendeu? Porque o que está dizendo aí é que as oportunidades de aprender o amor, elas pululam aos nossos olhos, mas nem sempre nós enxergamos. Está cheio de gente necessitada de amor, necessitada de uma conversa que você tenha com ela, e às vezes até um olhar que você olhe para ela. Mas está cheio, o mundo está cheio de gente que sofre, cheio, cheio. É o que mais tem. Você viaja, às vezes, num metrô, num trem, num ônibus, você vê as fisionomias tristes, muitas vezes, fechadas, angustiadas, né? O mundo está muito cheio de sofrimento. Essas portas aí que se abrem são as pessoas que sofrem, né? Que estão mal, e você pode dar frutos bons para elas. Você pode ao menos acolher a pessoa. Isso já ajuda muito. É uma pessoa que é ouvida, né? Como isso ajuda, né? A gente encarna para isso, né? A encarnação, ela Exatamente. existe É para isso, exatamente é para que para a isso. gente possa estar um colaborando para com o outro, né? Um ajudando o outro, porque hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal,
E aí, quando a gente estiver mal, a gente gostaria de receber a mesma ajuda que a gente dá quando está bem, né? Então, isso Isso. um dia vai acontecer, né? O dia que a Vai, humanidade como um vai. todo estiver cumprindo com esses deveres, ninguém mais vai ficar desamparado, né? Porque todo mundo tem seus ciclos altos e baixos, e quem estiver no alto sempre vai estar disposto a ajudar quem estiver no baixo, né? Esse é o que a gente espera aí de um planeta de regeneração para o qual estamos encaminhando. Né? Exatamente. Eu conheço uma pessoa que ela me contou isso, que tem as pessoas na rua que pedem dinheiro, pedem. Você não pode estar atendendo a todo mundo, não existe isso, né? Porque se a gente fosse atender, vivia na rua também, igual a eles, ia se perder, nem ia ter tempo para trabalhar, de tanta gente, seu dinheiro ia todo embora. Mas muitas vezes, ela disse para mim que muitas vezes ela ficava aborrecida porque ela dizia que não podia ajudar e a pessoa virava a cara, fazia uma malcriação. Aqui um dia ela começou a perceber que aquele dinheiro não tinha tanta importância. Ela tinha fazendo alguma coisa com o morador de rua ou com o pedinte que estava errada para ele ficar com tanta raiva dela que, afinal de contas, ela dizia, olha, eu não posso dar. Então ela começou a pedir desculpa. Diz que eles começaram a ficar amáveis com ela. Você me desculpe, hoje estou sentindo. Não, senhora, fique à vontade, que ela começou a ser. Claro que sempre tem um ou outro que não fez assim, mas ela disse que aumentou o número de pedintes, que ela não podia dar nada e que não ficavam com raiva dela. Ela me contou isso. Olha, é um detalhe pequenino, pequenino, né? Mas a forma de falar, a forma de negar, entendeu? É, é uma coisa. Você desculpe, meu filho, eu não estou. Hoje está ruim. Não, não, não. Porque eles são tão maltratados, eles são tão maltratados, Foi o que a gente que falou, você a pedir forma faz a desculpa. diferença. Então, Isso. Se você pedir, eles não estão acostumados que peçam desculpas, a gente sabe que não, gente. Vocês fazem trabalho de morador de rua, eu também faço, mas vocês sabem muito bem que há muitas pessoas que maltratam eles, entendeu? Que maltratam, enxota, né? escorraçam. Enxota. Não, eles dizem coisas muito ruins para eles, muito duras, entendeu? Eu acho melhor até você passar, não falar nada, mas não fazer isso, de dizer coisas ruins, né? Então, ela diz que a quantidade de pessoas que começaram a receber ela com carinho, sabe? Enfim. Me lembrei também de uma palestra que eu assisti, que a pessoa contou uma situação assim. Ela ia parava o carro dela num sinal e sempre tinha uns meninos que vendiam limão. E ela sempre comprava os limõezinhos. E um dia ela não tinha, ela comprou o limão e passou a mão na cabeça do menino e ele foi embora. Aí chegou um outro. Ô, meu filho, acabaram os meus limões. Não, vó, eu vim pedir para você passar a mão na minha cabeça. Olha só, entendeu? Então, são essas portas que existem no mundo e que às vezes a gente não se dá conta. Ele, não, eu quero só que você passe a mão na cabeça. Eu não estou nem querendo que você compre meu limão, aqui passe a mão na minha cabeça, como você fez com meu amigo. Olha só, né? Eles querem ser reconhecidos, né? Saber que alguém está vendo que eles existem, né? Isso, Eles Que não são um exatamente. pedaço de madeira, um papel jogado no chão. Exatamente. Uma vez eu estava no centro da Né? cidade, passando ali perto da onde a gente entregava comida, né? Aí veio um rapaz assim de rua, chegou assim perto, tudo bem? Eu falei, tudo bem, tá tudo já contigo? Ele falou, tá. Eu falei, tá legal. Aí tá vendo no CRC. Eu fiquei pensando assim, como que o cara chegou e veio, né, me cumprimentar assim, tudo bem, como se conhecesse, né? Aí eu não lembro quem foi que falou, se foi Selma ou se foi outra pessoa. Vai ver que ele te reconheceu do trabalho que você faz na rua, de entregar comida.
Pode ser, é Aí eu falei, possível. pode ser, É porque ele veio assim, possível. então, ele não veio pedir dinheiro, não veio pedir nada. Ele só veio cumprimentar e eu cumprimentei ele. Eu falei, interessante, né? Porque a partir do momento que você se doa, né? Tá procurando ajudar ali, porque quantas pessoas você conhece no mundo que perdem um sábado à noite para ir no centro da cidade levar comida É isso que a gente mesmo. fazia, né? Claro. Uma vez por mês. Isso. Então, isso aí, a maioria não vai ser igual aquele que Jesus curou os 10 leprosos e veio um que voltou para agradecer. De repente, um lembra de você, o resto não está nem aí, não vai nem lembrar da tua cara. Mas aquele, por acaso, chegou e olhou assim, lembrou e veio na direção, veio falar contigo. É a mesma situação. É o frutinho que você está plantando ali É no isso, coração daquele irmão que o isso, mundo não é tão ruim assim, não isso. é tão preto e branco, tem É, um pouquinho de cor. João, você agora falou uma coisa muito, muito interessante, um frutinho. Isso. Dê um fruto, mas dê. É frutinho, mas dê. Dê, porque vai ter quem receba aquilo com muito carinho. Porque não tem nada, nada, só tem paulada, só tem roubo. E vocês sabem que morador de rua é muito roubado, né? Às vezes eles pedem que a gente nem dê certas coisas para eles, que vão roubar de noite. Conheci um que fez isso. Eu pedi um casaco e eu trouxe um casaco bonito que estava aqui em casa. Não, por favor, a senhora não me traga esse casaco. Traz um mais simples, porque senão vão me bater de noite, vão roubar. Então, eles, além de não receberem, né, o frutinho gostoso, eles recebem paulada, maldade, né, escorraçamento e ofensas morais que às vezes são piores do que até se você desse um tapa, entendeu? Eles passam por essas coisas muito ruins, muito negativas. Depois, dizer que o morador de rua assalta, eu até entendo certos que assaltam. Não, não aprovo, mas entendo, porque a pessoa é tão maltratada que ela vai desenvolvendo um ódio dentro dela. É o fruto ruim que gera frutos ruins também. Nossa seiva ruim gera frutos ruins nos outros também. Gera na gente, gera no outro. Né? Isso é muito importante. Né? Mais alguém quer falar? Vamos, vamos então na último parágrafo. Né? Isso. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao Supremo Bom. Exatamente. Então, está mostrando nesse final desse estudo, né? Está mostrando que hoje há uma exigência de que você prove quem você é, que prove para as pessoas poderem acreditar em você. E elas só vão acreditar se os seus frutos forem realmente verdadeiros e bons. Hoje as pessoas estão mais esclarecidas. Estou falando das pessoas esclarecidas, né? Mais esclarecidas, bem mais. Elas estão mais esclarecidas, então elas têm uma crítica maior e elas percebem mais também. Né? Então, é muito importante você saber dos seus frutos e ir cultivando cada vez mais eles, se você também quiser fazer parte dessa humanidade que cresce. Porque saber criticar, no bom sentido, é um crescimento muito grande. Saber dizer, não, não é assim, é assado, numa boa, é um crescimento muito grande. É você estar ali, né? Presente, colocando as coisas para o outro como elas são verdadeiras, mas dentro de um clima de afeto, né?
Esse último parágrafo é o resumo ali, né? Ele mostra É o que reino. é muito importante ensinar, mas mais importante ainda é praticar, né? É praticar, Senão exatamente. realmente fica uma Senão, coisa não. vazia, né? Exato, Fica um fruto oco. Só tem exatamente. casca, É, mas não tem substância. isso. No capítulo dos profetas, né, os falsos cristos e falsos profetas, há um trecho em que ele fala exatamente isso, que a pessoa tem que, o verdadeiro profeta, aí seria mais aqueles com uma espiritualidade mais elevada, né, que são os verdadeiros profetas, são os líderes que surgem de Valdo Franco, Chico Xavier, e outros aí que não é a gente, né? Que a gente ainda está, né, caminhando para melhorar mais. Mas eles já estavam num nível muito adiantado, o Chico, o Divaldo Franco e tudo, onde eles, então, se colocam, mas eles fazem as coisas, né? As coisas são feitas. Então, você pode acreditar que são espíritos de Deus, que eles têm uma missão divina, que existe, ele fala naqueles que existem, nesse capítulo fala naqueles que chegam e dizem que são enviados de Deus. Eu sou enviado de Deus, eu estou falando aqui em nome de Deus. A gente sabe que há líderes que fazem isso, né? Então, você, para ter certeza de que não são, não, que são espíritos de Deus ou não, você tem que observar como eles procedem, o que eles fazem com a vida deles e com a vida dos outros, para você poder, então, acreditar ou não que são frutos, são espíritos enviados por Deus, que têm missão ou que não têm missão. E isso se coloca também, eu me lembrei muito, gente, do interior do Brasil, onde existem espíritos encarnados que eu considero que são enviados por Deus. Eles vivem nesses lugares bem pobres, onde todo mundo fica plantando para mandar depois o caminhão levar, para ser vendido. Populações bem pobres, mas trabalhadores, não são populações que vivem da esmola, não. Populações que trabalham, mas que são muito rústicos, eles são muito, assim, vamos dizer, não tem muita cultura, então os maridos maltratam as mulheres gritam com os filhos, então tem essas. É muito comum aparecer nesses grupos uma pessoa que não tem nenhuma projeção social, que não tem nada assim de especial, mas que tem sensibilidade e percebe e se torna conselheiro dessas pessoas. Pode ser um padre e pode ser um fazendeiro, alguém comum, mas que faz. Então, eu acho que pode ser considerado alguém que Deus enviou para aquele grupo. Por que não? Porque ele só está ali ajudando os casais a se amarem, ajudando os casais a tratarem as crianças com amor, com carinho. Esses poderíamos dizer que são enviados de Deus, tendo humildade, não sendo vaidosos, mas obscuros, ninguém sabe deles, a gente não sabe. Mas a gente sabe que no interior do Brasil existe isso. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, nessas pessoas que existem. Eu já ouvi falar. Já ouviu, Vitor? Sim, Existem essas tem pessoas. muitos líderes religiosos aí pelo Exato? interior que É. não têm acesso à internet, não tem essa, e você vê que eles fazem aquilo realmente, não tem intenção nenhuma de aparecer, né, de Nenhuma, ser famoso, é nem só nada. pelo Não, bem-estar daqueles ali que estão na comunidade, né? isso. E não são padres, não são pessoas que se graduaram, não são Não, não, simples, sim. mas com Pastores, né? todo. Tem muitos pastores, entre aspas, porque são realmente pessoas de boa intenção. Não que elas tenham Isso. estudado, tenham feito teologia, não, são pessoas simples que leem a Bíblia e às vezes são ali quem está disposto a pastorear aquelas pessoas daquela comunidade, mesmo sem ter grandes conhecimentos, grandes estudos, mas por amor, né? Por querer, por desejar o bem da comunidade, né? De Exato, todo. exatamente. E eles não têm essa cultura, né, a projeção social, nada disso,
de outros líderes que são espíritos guiados por Deus também, como o Divaldo Franklin. O Divaldo Franklin tem que andar arrumado, tem, enfim, essas coisas, mas ele viaja para tudo que é lado do mundo, né? Ele tem outro tipo, é outra approach, né? Mas são pessoas muito simples, mas que têm essa dedicação, entregam a vida deles para isso. Pode até ter o casamento deles, mas dedicam porque vivem junto, convivem muito com essas pessoas, como se fosse uma tribo, né? Uma verdadeira tribo, né? Eles são o adubo É, daquela árvore. são, é, Eles adubam a árvore para as isso, sementes serem boas e espalhar. Né? isso, espalhar frutos, exatamente, exatamente. E as pessoas que eles salvam, né, os casais, eles salvam os filhos, salvam a mulher, salvam o marido, que às vezes é a mulher que é agressiva com o marido, né? A Eles salvam e são. família inteira. E a gente pode acreditar que eles têm uma missão simples, de pequeno âmbito, mas que Deus botou eles ali para ajudar aquelas pessoas, não há dúvida. Eu me lembro do pajé dos índios, entendeu? É um espírito assim, né? Uhum. Sim, É. Ele está Eu consigo. gostaria só de indicar para vocês que é muito útil ler. Eu não deu tempo para eu ler, ficaria muito extenso aqui para ler. E a gente tem um horário aqui, são 8h30 praticamente, né? Mas vocês lerem peraí, é, deixa eu ver é o capítulo do Evangelho, acho que é capítulo 21, né, que eu falei, falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21, item 9. Item 9 caracteres do verdadeiro profeta, tá? Então, é um trecho comprido para ler aqui nesse intervalo que a gente tem. Ele não é tão imenso assim, mas para eu ler aqui tomaria muito tempo da nossa conversa, da nossa discussão. E eu, então, sugiro a vocês, capítulo 21, item 9. Ele vai ser um resumo, praticamente, de tudo que a gente conversou, mas que vocês vão encontrar ali. como diz É o João, na sintetizado. semana que vem a Doroteia vai fazer prova oral, hein, para ver se vocês leram. Ah, não, não, não. Não vou fazer isso, pelo amor de Deus. É Nós somos capítulo aqui um 21, grupo de item 9 do amigos, né? Evangelho. Item 9, capítulo 21, que é falsos cristos e falsos profetas. E é o item 9, desconfiar dos falsos profetas. Desconfiar. E aí traz os falsos profetas, tá? E aí traz o resumo de tudo que a gente falou aqui. Muito rico essa parte do. Né? Eu só gostaria de colocar aqui uma coisa que como você foi falando, eu fui analisando, quando põe aqui, que o homem recebe diariamente a seiva do alto, né, eu entendi como se fosse assim, a gente ter a oportunidade todo dia ao acordar, né, que aí a gente, né, tem a oportunidade de Isso. estar fazendo a diferença, né? Caso acordar é outra chance que a gente tem, né? Uma nova chance, né? De fazer realmente a transformação e que reclama os ensinos edificantes. Essa é a seiva, né? É os ensinamentos do bem, Sei. né? E é a seiva que o alto nos dá, né? São os ensinamentos edificantes, os ensinamentos do Cristo. E aí vem aqui, viver e morrer fiel ao supremo bem. Porque só nessa seiva do alto, só realmente nessa sabedoria edificante, né, que nós realmente temos a fidelidade do Cristo, né, a fidelidade do Pai em nós. Era só isso que eu queria colocar, e foi Não, isso que eu entendi. mas é isso mesmo, Ana Cláudia, é isso mesmo. É a sabedoria, né, do Cristo, que é aquela sabedoria humilde, simples, e que resumiu em amar ao próximo como a si mesmo. É aí que está.
É a seiva, né? A seiva Essa básica. seiva do que do Pai, né? Do É, alto. exatamente, Nós exatamente. fomos, nos dá a É a oportunidade de todos sabedoria do Pai. dialogar, né? Exatamente. Todos dialogar, a gente tem a oportunidade de, né? A chance de fazer De fazer o bem, de fazer o bem. isso. Ela aparece aí toda hora, né? Toda hora. É o que mais tem, né? Eu As pessoas agradeço que aí. estão, que estão, que estão tristes, né? Que você olha e vê a tristeza no rosto delas, né? Né? E Deus jogando na tua vida, jogando eles na sua vida, jogando eles na sua vida, e você passa por fora, tá aborrecido, vai embora, não quer nem saber, e conhece a pessoa, né? Ou pelo menos dá um olhar para ela, né? Se você não conhece, ao menos olha, né? Dá-lhe, pede licença quando senta perto, enfim, né? É isso Verdade. aí. Bem, nosso estudo está chegando A no horário. Selminha, Selminha chegou no fim. Chegou na hora da prece. Então, Vamos, então, primeiro agradecer a Doroteia por nos guiar nesse estudo de hoje, agradecer a presença de todos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade e pedir para você que está assistindo depois esse vídeo aí, que se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, compartilha com os amigos, com a família. Vamos jogar essa semente, né? Para Você falou uma espalhar bons coisa, frutos. você falou, eu não, é uma ideia boa de passar nossos estudos, às vezes, para um grupo da família nossa, entendeu? É, Eu acho uma eu boa faço. ideia, assim, Eu estou Vitor. sempre compartilhando. Acho que pouca gente assiste, mas eu estou insistindo. Uma hora, Olha a uma hora Seivinha acaba aí, quebrando, né? Uma hora tanto bate Ana, que quebra. você estava falando na seiva que o pai deixa, A né? gente não pode desistir. A Olha gente aí a insiste. seivinha. Viu? Tá bom? E É uma ideia boa, viu, Vitor? Acho uma aproveito ideia para a Ana boa. Cláudia, que tenho certeza que daqui a pouco também vai estar voltando aqui para o nosso ciclo, quando ela der o ok, mas para já ir esquentando os motores. Semana que vem é a Janete, ela não está aqui presente, então já peço para você fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, vamos fechar os olhos, agradecer, nos concentrar. E sempre, Senhor, agradecer, né? Agradecer pelos estudos, pelo conhecimento, pela família, pelos amigos, pela saúde. Que nós possamos, Senhor, praticar, né? Aprender, colocar em prática. Eu agradeço também, Pai, por tudo que nos dás. Peço, Senhor, que o Senhor olhe com misericórdia, com compaixão todos aqueles que necessitam, nos hospitais, nas casas de retidão, nas casas nos abrigos, nos asilos, que possa, Senhor, olhar para os nossos irmãos da rua com compaixão, que eles possam se sentir abençoados, agraciados, abraçados, né? E também, Senhor, pela paz no mundo, que esse momento de conflitos, em todos os setores, Senhor, que possa ser amenizado. Nós te agradecemos, Pai, e bendizemos. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Até Até uma boa semana que noite. vem. Até Quinta-feira, 7h30. quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço para todos. E um beijinho na gatinha. Um beijinho para a gatinha.